O clichê de quando a gente fala do que seria a cidade do futuro, se você for olhar desde ilustrações dos anos 30, anos 40, era sempre de cidades extremamente construídas, com carros voando, trens passando pelos prédios, você não vê uma árvore, né? E isso lembra do filme Blade Runner, que foi um ícone do cinema americano, que mostra um lugar distópico do futuro, que tudo é escuro, construído, você não vê uma natureza, não vê um passarinho, você não vê um sol, você não vê... Então, assim, o futuro e tecnologia parece que sempre nos leva para um lugar terrível em termos de natureza. Um pesadelo, né? Eu falei, eu prefiro morrer do que estar num lugar desse, pelo amor de Deus, é penar demais. Então, eu acho que isso não tem nada a ver, isso caiu por terra nos últimos 20 anos. Hoje a gente sabe que a cidade do futuro é verde. Não só a gente, as grandes empresas sabem disso também, governos responsáveis sabem disso. Então a cidade do futuro é verde. E aí que eu entendo que a tecnologia, ela passa também pela tecnologia verde. O que é isso? Soluções baseadas em natureza, infraestrutura verde, você ter a questão da biofilia, que é encontrar soluções na natureza para problemas humanos. Então a tecnologia hoje, para mim, ela é indissociável da natureza nativa, da natureza real, porque é aquilo, gente, todo esse território que nós ocupamos hoje, que, por exemplo, aqui no Brasil, 500 anos atrás, tinha os povos originários, bem menos gente do que nós, ele é um território que representa a tecnologia da natureza, um ecossistema extremamente complexo e funcional e dinâmico, e que a gente sequer sabe como funciona direito até hoje. Então, o que é o futuro para mim? É entender cada vez mais, através da ciência, como é que esse ecossistema complexo que a gente herdou e já destruiu grande parte funciona, para que a gente possa restaurar ele, desfazer o erro do passado, que a gente fez numa época que a gente não tinha noção do que isso representava de importância. Além desse desafio de entender tudo isso, como isso funciona, como eu coloco isso na vida das pessoas numa cidade? Como isso pode representar soluções para problemas humanos numa cidade. Desde um jardim de chuva, que pode, por exemplo, receber a água da chuva infiltrar no lençol freático, o que vai sair na nossa torneira, uma água muito mais limpa e muito mais abundante, até como essa vegetação pode reduzir a temperatura causada pelo excesso de construção, pelo excesso de máquinas circulando na cidade. Então, a cidade do futuro, a tecnologia é principalmente verde. É isso que vai ajudar a gente a ter mais saúde, a gente ter mais qualidade de vida, a nossa cidade serem mais resilientes com as mudanças climáticas que já estão ocorrendo. E nada mais diferente do que um Blade Runner, do que essas gravuras de cidades totalmente construídas. Isso é a cidade do passado, isso é a cidade dos anos 70, isso é a cidade do minhocão. É tudo que a gente não quer mais. A gente quer morar numa cidade que a gente tenha o conforto de estar num ambiente que tem ar-condicionado, que a gente tenha a temperatura que a gente quer, que a gente tenha água quente, abundante, que a gente tenha o nosso smartphone, que a gente fala com todo mundo, que a gente faz o nosso esporte depois do trabalho correndo no meio de um parque cheio de passarinhos, vendo um lago maravilhoso, que a gente possa ficar conversando no gramado na hora do sol e que a gente também tenha a vida nativa ali, que a gente veja os passarinhos que os nossos tataravós viam, que a gente veja o esquilinho subindo como nossos tataravós viam, que a gente possa comer frutas nativas, que a gente tenha uma alimentação saudável. É o melhor dos dois mundos, gente. Tudo aquilo que a gente demorou milênios para conquistar, com o que já estava aqui pronto e que a gente não valorizou e destruiu.